Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A regulamentação de pagamentos por serviços ambientais está em análise no Congresso há 12 anos. A alegação principal é que a escassez de recursos é o principal entrave para a norma seja aprovada. Outra dificuldade para aprovação é encontrar um meio-termo que equilibre os interesses dos diversos atores envolvidos em ações de preservação ou recuperação ambiental, que são os povos indígenas, as populações extrativistas e o agronegócio. Nós vamos conversar sobre o tema nesta edição do Câmara Debate com os deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Ele é o relator do projeto que cria a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Bem-vindo, deputados. Obrigado. Bom, vamos começar pelo deputado Capiberibe. Queria que o senhor explicasse para a gente os principais pontos que estão nessa proposta. Veja, em primeiro lugar, é a criação de uma política nacional que possa abranger todos os atores que você já citou, né? O pagamento por serviços ambientais e qualquer política de serviços ambientais, ela é muito ampla. Ela enxerga desde um povo indígena remoto na Amazônia, desde um ambiente urbano num estado desenvolvido, como é o caso da cidade de São Paulo. Então, nós temos ali uma complexidade de ações possíveis e passíveis de promoção de serviços ambientais muito ampla. Então, a primeira tarefa é dialogar e ouvir todos esses atores, ao mesmo tempo compreendendo que existe um debate acumulado. Você já disse que faz 12 anos que isso vem sendo debatido. Foram vários projetos que foram sendo apensados e um recentemente aprovado na Comissão de Agricultura, que veio para a Comissão de Meio Ambiente, que eu agora sou o relator. Nós tivemos uma audiência pública recentemente para discutir com vários atores, mas esse debate vai continuar até que nós encontremos um caminho que contemple, que satisfaça, digamos assim, o interesse do setor do agronegócio, que é importante para o desenvolvimento do Brasil como um todo, inclusive do meu estado, que é a última fronteira do agronegócio, é o estado do Amapá, isolado lá em cima, e ao mesmo tempo os extrativistas, os povos indígenas e os ribeirinhos, que não estão dentro de unidade de conservação, mas que o seu estilo de vida, o seu modo de vida, ele promove a preservação e os serviços ambientais. Esse eu acho que é um grande desafio que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Agora, deputado Arnaldo Jardim, parece que esse período todo também não se desenvolve porque esses serviços não estão atraindo investidores. É possível chegar a um meio termo para atender todos esses atores? Bem, eu estou muito feliz de estar debatendo esse tema aqui. Quero cumprimentar o deputado Capiberibe, que é uma pessoa que está dando já uma bela contribuição e eu tenho certeza que fará isso mais ainda. Mas eu acho que quem está em casa talvez fique um pouco confuso, acho que nós devemos até dar um esclarecimento. O que é serviço ambiental? São algumas atividades e pessoas desenvolvem atividades que acabam beneficiando o meio ambiente. O meio ambiente que é a biodiversidade, o meio ambiente que é cuidar do solo, o meio ambiente que é possibilitar preservação do recurso hídrico ou ampliar o fornecimento de recursos hídricos. Então, isso que nós chamamos, disse aqui o Capiberibe, você apresentou, são serviços ambientais. São questões que as pessoas fazem, alguns por obrigação. Por exemplo, já tem um primeiro ponto que nós devemos discutir. Eu acho que manter a reserva legal não deve a pessoa que faz isso receber, porque isso é uma obrigação legal, tá certo? Então eu não quero, embora eu seja muito ligado ao setor agro, sou vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, fui secretário da Agricultura, mas acho que pagamento pelos serviços ambientais não deve ser aquilo que já é obrigação fazer. Que está nós previsto, vamos inclusive, premiar, no Código Ambiental. Lógico, né? no Código Florestal, Código Ambiental. Então nós devemos, no pagamento, reconhecer aquilo que se faz a mais, importante para a biodiversidade, cuidar da água, cuidar do solo, cuidar do ar, evitar a poluição. E nós estamos agora com condição, o tempo parece bastante, você diz. Há muito tempo estamos debatendo e tal, mas nós temos uma condição mais favorável agora, porque o mundo todo
está mais conscientizado da questão ambiental. O Brasil assinou um acordo de mudança climática, a famosa COP21. O atual governo decidiu manter esse compromisso anterior, é muito importante isso, para que a gente possa ir reduzindo todos os efeitos de emissão de gases de efeito estufa e tudo mais tal. Então, para você fixar essa regra de pagamento por serviços ambientais, precisa de algumas coisas. Vamos só, talvez, tirar um roteiro daquilo que a gente pode conversar aqui. Primeiro, tem que ter dinheiro. Segundo, para quem você vai dar? Com que critério? O que você vai reconhecer como serviço ambiental? Isso é ou isso não é um serviço ambiental? E depois, disciplinar quem vai fazer isso, quem vai reconhecer esse serviço, que entidades ou pessoas vão poder fazer isso. O deputado Capiberibe está relatando um projeto. Eu fui relator do projeto mais antigo que tinha aqui. Aí, esse relatório foi aprovado, então, na Comissão do Meio Ambiente, o relatório que eu fiz, e eu, na Comissão de Finanças, hoje, eu sou relator de um outro projeto. Então, havia vários, e está na hora, esse programa vai ajudar a gente convergir esses vários projetos para a gente poder, fazendo esse consenso, poder ter esse instrumento importante para que o nosso país caminhe nesse sentido da sustentabilidade. Mas aí eu queria que o senhor explicasse também quem vai pagar por esses serviços. Seria o governo? Tem a possibilidade de um pagamento de governo em empresas? A gente tem, por exemplo, o Fundo da Amazônia, que pode até ser extinto. Como é que está a previsão de recursos para pagamento dos serviços ambientais? No momento que não tem recurso, né, é muito complicado, né, a gente dizer quem é que vai pagar, mas isso é uma questão que precisa ser abordada. Veja que curioso, né, o deputado ele é o vice-presidente da Frente do Agro e eu faço parte da Frente Ambientalista. E, no entanto, eu tenho uma visão que diverge um ponto com o que o deputado acabou de colocar. Na minha visão, nós não necessariamente não devemos pagar onde já é estabelecido como uma obrigação pelo Código Florestal esse pagamento acontecer. Por exemplo, no relatório que nós vamos apresentar, que está sendo fechado, a gente estabelece que em regiões onde tem bacias críticas, por exemplo, que são fundamentais para o fornecimento de água potável para comunidades, nós podemos, inclusive, colocar recursos públicos. O projeto prevê isso. No entanto, uma questão que também diverge, mas diverge, assim, claro, dentro de um campo democrático, nós prevemos, sim, a possibilidade de pagamento por serviços ambientais em área de reserva legal e APP, desde que isso venha do setor privado. Aí, a vedação é você debater a inclusão de recurso público para esses locais. Porque essa é uma demanda do agro. O agro quer, ele compreende, enxerga a experiência que aconteceu em Portugal, enxerga a experiência que tem na Europa, nos Estados Unidos, e fala, poxa, lá paga, aqui não paga. Claro que você não vai comparar. A nossa responsabilidade perante o mundo, por termos aqui a maior porção da Amazônia no nosso território, com a realidade da Europa. Essa comparação ela, assim, nem cabe. No entanto, eu acho que é possível, sim, a gente trabalhar para ter aí um olhar. Se essa é a divergência, nós já vamos fazer um consenso já aqui, sobre os objetivo. dois pontos. Primeiro, o Capiberibe diz o seguinte, eu, no projeto, pretendo que se preveja que se possa pagar em bacias que têm uma situação de criticidade, críticas. O que é? Bacias que os recursos hídricos, só para todo mundo também sempre entender, senão a gente fica no nosso linguajar aqui, é local, bacia hidrográfica, que tenha escassez de água, que tenha risco com relação aos mananciais ou com relação aos aquíferos que tenha. No meu projeto também, eu proponho isso, acho que nós podemos utilizar recursos aí em bacias críticas, tá certo? Então nós estamos de consenso. Aí ele falou o seguinte, olha, podemos pagar também pela reserva legal. Olha que gozado. Parece que eu, que era do agro, deveria brigar por isso e ele está. Olha que bacana. A gente vê quando a gente discute ideias, muitas vezes a gente sai da briga dos adjetivos, sai dos estereótipos, tal. Eu concordo também. Eu sou contra recurso público, acho que somos contra. Somos. Porque isso é obrigação, não é recurso público. Mas ele abre a possibilidade de que se pague uma empresa privada. Vou dar um exemplo, por exemplo. A Coca-Cola, para dar nomes aos bois, lançou um programa muito ambicioso, tá certo?
fomos aqui, eu recebi o pessoal da Coca-Cola. Ele diz o seguinte: Coca-Cola, que é uma das maiores produtoras de refrigerante do mundo, portanto usa muita água. Refrigerante é um xaropinho e muita água, tá certo? É assim no mundo todo. Ela diz o seguinte: nós não vamos mais consumir água. Tudo que nós pegarmos, nós vamos retribuir à natureza. A Coca-Cola pode bancar, tá certo? Uma determinada reserva que seja um local de produção de água. Como nós temos no município de Extrema, ali na fronteira de Minas Gerais com São Paulo, um programa pioneiro desenvolvido por Extrema, o município, pela ANA. Depois eu fui secretário da Agricultura, nós fizemos um processo também de recuperação de bacia hidrográfica para a produção de água em São Paulo, então eu também tenho um acordo com isso. Então essas duas divergências não temos mais. Agora, você perguntou sobre o recurso. Sim. O projeto que está sendo relatado pelo deputado Capiberibe, que é de autoria do Evair Melo, tá certo? Ele propõe que o pagamento pode ser com parte dos recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente e que pode captar recursos para fora. É da onde ele está identificando dinheiro para pagar. No projeto que eu já apresentei o parecer anteriormente na Comissão de Meio Ambiente, estou relatando agora na Finanças, eu proponho que a gente institua, é um passo a mais, que eu estou entusiasmado, quero muito que o Capiberibe também estejamos juntos nisso, é para que a gente institua o imposto de renda verde, que pessoas que têm imposto de renda, como tem da Lei Rouanet, que podem aplicar em cultura, possam aplicar na preservação. Aí uma pessoa pode dizer o seguinte: puxa, Arnaldo, mas você, tá certo, não pode propor isso, porque sobre matéria como essa, imposto de renda, matéria tributária, deputado não pode avançar. O legislativo não pode avançar. Mas nos projetos, olha que bela gancho que nós vamos ter, porque acho que com isso a gente pode resolver, Capiberibe. Nos projetos que estão apensados a esse projeto, que eu sou o relator na Finanças e Orçamento, tem um projeto, vou dar até o número, o 5487 do Executivo de 2009, que exatamente abre essa possibilidade. Então, a gente, versando sobre ele, apensando ele, nós podemos instituir essa fonte de recurso. Eu acho que pode ser um belo caminho para a gente dar um avanço no pagamento por serviços ambientais. O grande debate é quem paga essa conta. Na minha visão, a gente precisa enxergar, primeiro, o setor produtivo nacional, como foi o exemplo, que a Coca-Cola é uma multinacional, mas ela está explorando aqui, ela paga aqui, seria uma equivalência, e entender o que o setor produtivo do mundo inteiro, de regiões que emitem, que poluem, que, enfim, que causam um problema do efeito estufa no nosso planeta, de que maneira esses países, a iniciativa privada internacional, ela está disposta realmente a contribuir com a preservação da Amazônia. Eu assisti, inclusive, um debate na televisão entre o ministro do Meio Ambiente e o Ricardo Galvão, do INPE, e o ministro falou, mas ele falou um número muito superlativo. Ele falou assim: se a comunidade internacional estiver disposta a colocar 500 bilhões por ano, resolve o problema da Amazônia. E eu acho que isso também é você não querer resolver o problema. Nós precisamos de recursos, mas eu acho que 500 bilhões por ano seria você espetar uma conta muito alta para inviabilizar qualquer programa. Então, o que eu acho? Partida para a gente começar a pensar. Um volume relativamente pequeno atende comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas, agricultores familiares da região da Amazônia, assim, de maneira bastante satisfatória. Isso não acontece hoje porque não existe uma política regulamentando isso. Quando eu fui governador, eu implantei 2 políticas de pagamento por serviços ambientais, uma na agricultura familiar, recuperando áreas degradadas com sistema agroflorestais, e outra para extrativistas, apoiando a atividade fim dele e subsidiando através de empréstimos de um fundo estadual que nós tínhamos. Então, dentro do programa, inclusive financiamentos também podem ser um instrumento de você fazer o pagamento por serviço ambiental no momento em que você estabelece um financiamento mais favorável para os diferentes setores que estão envolvidos. Eu acredito que os pequenos têm que ser atendidos de maneira forte, porque eles não estão desmatando, eles estão preservando o nosso meio ambiente, que é o que todos queremos. O Câmara Debate vai fazer uma pequena pausa e volta já.
O Câmara Debate está de volta. Nós estamos conversando com os deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. É sobre o pagamento por serviços ambientais. Bom, deputados, eu queria agora, deputado Arnaldo Jardim, que o senhor explicasse para a gente também, em termos de tramitação, do que está previsto, como que vai ser esse pagamento, já que a gente tem, às vezes, projetos, aí as pessoas recebem os recursos para depois aplicar. E agora, pelo que eu estou vendo, seria, depois que aplicou, aí ela vai receber esses recursos. Como que vai ser? Bem, a minha sugestão, que vai estar refletida no nosso parecer lá, que eu quero, repito, vamos fazer uma coisa convergente, bem sintonizada aí, é que haja, primeiro, na lei, uma clara definição desse serviço. Eu acho que ele deve ser, repetindo, adicionais, não aquilo que é a norma. Reconheço as bacias críticas, estamos juntos nessa questão. Essa atenção às comunidades tradicionais também, eu acho que deve estar contemplado do ponto de vista de prioridade, mas a visão que nós devemos ter, Capiberibe, acho que é ampla, para não ficar só ali, porque senão a gente vai cuidar de uma coisa só muito localizada, tá certo? É reconhecer uma mudança de postura, tá certo? E fazer uma legislação que atraia para um novo comportamento. Eu falei que o Brasil tem que ter esse compromisso com as mudanças climáticas, sei que nós temos identidade com relação a isso, tá certo? E sei também que tem uma outra questão, nós precisamos mudar o modo de produzir, tá certo? Que isso tem muito a ver com esse conceito. Quando você faz, por exemplo, uma coisa que tem no Brasil, que é o plantio direto, que era diferente de antigamente, que você roçava. Você tirava tudo aquilo lá e o conceito era assim, quando a terra estivesse bem limpinha, você plantava. Hoje não. Você viu que aquilo que parecia um incômodo, aquilo lá é alimentação. Aquilo lá enriquece o solo. Então você planta agora na palhada. Imagine, se você fosse mensurar isso, que serviço ao meio ambiente foi feito com isso, né? Porque com isso você evitou erosão, você agregou mais valor ao solo, tudo mais, tal. Então, acho que o pagamento por serviços ambientais deve reconhecer, inclusive, estímulo a mudanças da forma de produzir, estimular pesquisas, fazer inovações nesse sentido. O que nós propusemos? Que haja um cadastro que identifique esses projetos, para não ver um malandro qualquer falando assim, oh, eu estou aqui cuidando aqui da minha mina aqui da água tal, e você vai ver, não é nada disso tal. Então tem que ter um cadastro referenciado. Tendo esse cadastro, a pessoa se qualifica para receber o reconhecimento, um recurso público para manter esse trabalho. E tendo esse cadastro também, ele tem uma certificação, do jeito que nós estamos pensando, para que inclusive entidades privadas, como você bem destacou, possam vir financiar aquele projeto e dizer, realmente eu estou financiando um projeto que causa um serviço ambiental, causa uma melhoria para a questão do meio ambiente. Então é montar esses critérios, fixar esse cadastro para que sejam recebedores, tendo transparência e, por outro lado, também isso vai dar um selo para que o privado deseje investir nisso. É o pensamento que eu estou tendo. Não sei se você está pensando parecido, Capiberibe. Eu acredito o seguinte, na minha visão, é importante a gente ter essa questão estabelecida, até para que todo esse mecanismo que está previsto dentro do projeto, isso é um acúmulo, né? Como eu já falei, eu cheguei agora no parlamento, mas antes de eu chegar já tinha 11 anos de debate. Então, muita coisa, inclusive o deputado Arnaldo Jardim participa desse debate muito antes de mim. O que eu vejo? A gente estabelecer, inclusive, a possibilidade do aporte do setor privado obriga, não o parlamento, porque a regulamentação de tudo isso será feita pelo Poder Executivo, a, criando isso, incentivar a iniciativa privada a assumir um papel mais, digamos, dinâmico na questão da preservação ambiental. Setores que não estão diretamente ligados, por exemplo, ao agro, também podem participar. Então, eu acho que esse é um caminho importante. Eu acho que a gente precisa incentivar a iniciativa privada a contribuir e o poder público entrar aonde ele é necessário, nas comunidades pequenas. Eu concordo, não dá para você ter uma política como essa olhando só para uma categoria ou outra, tem que olhar para o completo. Essa é a grande dificuldade. No caso, deixa eu frisar uma coisa que ele disse, Regina, se você me permite, que é muito importante, o que o deputado Capiberibe falou. Área urbana também. Uma das coisas que eu fiz aqui, Capiberibe, a gente não tinha conversado sobre isso, fiz até uma vez um debate com a Regina aqui sobre isso, eu fui o autor da Política Nacional de Resíduos,
que no dia 2 de agosto agora completou 9 anos. Ainda nós estamos numa briga para implantá-la completamente, ainda não foi, mas já deu avanço. Então, por exemplo, que efeito tem quando você tem os catadores nas cidades que recolhem material, que comprometem o meio ambiente? É um serviço ambiental importante. Você tem hoje os dramas maiores ambientais, muitas vezes a gente fica debatendo a questão rural, e ela deve ser discutida, não nego, não rejeito e tal, mas os principais problemas, do ponto de vista de saneamento, do ponto de vista de poluição atmosférica e tudo mais, tal, estão concentrados nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Tá certo? Então, o pagamento por serviços ambientais, o deputado disse isso no início, estou reiterando, ele serve também a operações que devem ser feitas nas cidades, na zona urbana. O que eu ia perguntar, deputado Capiberibe, é justamente se o projeto vai prever uma definição de quais são esses serviços, já que é muito subjetivo. O deputado Arnaldo estava lembrando bem que você tem na área urbana e também nas pequenas comunidades, para não correr o risco de... Você tem um dilema, né? Se você define todos os serviços, você pode estar deixando de fora outros que podem. E, ao mesmo tempo, também, você pode estar abrindo mão para poder outros projetos que não sejam efetivamente, né, de serviços ambientais estarem recebendo recursos. Não, existe uma definição, mas com o projeto de lei, essa é uma questão, às vezes, até da nossa cultura. A gente é muito descritivo, a gente tenta exaurir tudo que for possível dentro da lei. A lei, ela não resolve os problemas. A lei, ela é um instrumento que nós criamos para tentar incentivar que as questões que estão aí na sociedade possam ter uma canalização. Então, assim, a gente define conceitualmente os serviços, o que são serviços ambientais, quem são os provedores de serviço ambiental de um modo geral, mas uma parte importante, ela fica para a regulamentação. Esse é até um debate. E o fundo vai ser quem vai estabelecer o recurso? Somos nós? É o Poder Executivo? Essa é uma questão. No entanto, o que eu acho que é importante nesse debate, porque esse debate agora ele é importante. Primeiro porque a gente vive uma crise ambiental enorme no Brasil, porque o governo federal, o presidente tem uma abordagem sobre essa questão que ela é extremamente negativa para o nosso setor produtivo, inclusive para o agronegócio. Eu diria especialmente para ele. Então, isso cria uma responsabilidade que o Legislativo já assumiu de buscar oferecer soluções quando o Executivo está falhando. Então, essa é uma outra questão que eu acho que esse momento favorece que a gente encontre alguma coisa, porque o Brasil ele era um líder nesse processo. E de um tempo para cá ele tem sido pressionado a não deixar de participar. Então, eu acredito que nós temos essa grande oportunidade agora. Justamente, o clima, quando parece crítico, negativo, às vezes é de lá que pode vir uma solução. Ou não, mas eu acho que eu estou acreditando que assim, essas convergências que a gente está encontrando aqui na mesa talvez levem a gente a uma solução final para essa novela de 12 anos. Eu também sou otimista, viu, como é o Capiberibe. E sou otimista, Capiberibe, também por conta do Brasil. Nós temos um privilégio extraordinário. Muitas vezes a gente é muito crítico, acho eu, com relação às nossas questões, mas nós temos que ver as nossas virtudes também. Não é para deixar de cumprir a lição de casa, nem cometer erro. Mas eu, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano, eu fui à Alemanha, numa comissão aqui, alguns deputados, porque tinha uma polêmica lá. Então eu cheguei lá e teve uma reunião com deputados alemães. E eles falaram assim, puxa vida, precisa de não desmatar. E eu sou, a Frente Parlamentar Agropecuária é contra o desmatamento ilegal. Desmatamento ilegal zero. Nós defendemos isso e achamos que devemos punir quem faz desmatamento ilegal. Tá certo? Eu falei assim, nós vamos fazer um esforço lá, vocês precisam nos ajudar sempre. Mas vocês estão comemorando que vocês estão reconstituindo aqui na Alemanha a Floresta Negra, que era a grande reserva deles, que foi devastada por causa da indústria siderúrgica no Vale do Ruhr, e vocês já estão com 16% de cobertura vegetal nativa. O Brasil tem, o Capiberibe é craque nisso, tá certo? Nós temos 58% de cobertura vegetal nativa. Vocês estão dizendo para a gente que vocês vão de carro elétrico, já tem 5%, vai para 15%, estão ampliando. Estão dizendo que carro elétrico é muito bom, mas vocês têm que ver de onde vem a energia elétrica. Porque só calcula o carro elétrico, que é silencioso, não polui, não faz barulho, mas e para produzir energia elétrica. Vocês estão festejando isso, estão dizendo que vão para 15 carro elétrico. Nós, no Brasil, etanol, biodiesel, foi para 11 agora a mistura nossa,
de óleo vegetal no biodiesel, uma coisa extraordinária. Nós temos 56%, tá certo, de combustível. E vocês estão dizendo que agora vocês estão muito com força em eólica e solar. E eles já estão com energia renovável para produzir energia elétrica, que nós usamos o comércio, o nosso conforto mais tal. Lá na Alemanha, de fonte renovável, eles já estão fazendo que estão com 20% de energia renovável. No Brasil, nas hidroelétricas da região amazônica, das nossas lá de Furnas, lá perto de São Paulo, Itaipu, na nossa energia solar, que nós precisamos crescer mais, da eólica que temos crescido, da biomassa, tudo mais tal, a nossa energia, 79% é de fonte renovável. Então nós precisamos pegar isso, não jogar fora, não cometer erros, fortalecer, mas o Brasil, e o Capibaribe trabalha, eu reconheço muito, parabéns por isso, tá certo? O Brasil tem que ser a vanguarda da nova economia, da economia verde, da economia de baixo carbono. Nós vamos ser campeões nisso, do ponto de vista mundial, eu tenho certeza disso. Deputados, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa. O Câmara Debate termina aqui. Nós conversamos com os deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Foi sobre o pagamento de serviços ambientais. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até mais.